Começa agora o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras, uma igreja comprometida com a palavra. Jesus.
Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Agora, neste momento, Senhor, confesso que sou um pecador. Em iniquidade fui formado e bem conheço a maldade do meu coração. Conheço, Senhor, as minhas transgressões, a minha impureza e os meus pecados. Mas agora estou confessando e suplicando o teu favor. Sei que o Senhor é misericordioso,
Sei também que o sangue de Jesus Cristo pode limpar agora o meu coração. Perdoa-me, purifica-me, ó Jesus, ó meu Senhor, ó meu Salvador. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve Pensamento bíblico. Tema de hoje: dor amiga. Versículo bíblico: Jó 9, 27 a 28. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa e mudarei o meu aspecto e tomarei alento, receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. A dor é amiga do paciente, disse um famoso cirurgião alemão, mas ninguém quer sentir dor. E nenhum médico deseja isso para seus pacientes. Todos sabemos o sofrimento que a dor física causa. Contudo, a dor é um sinal de alarme do nosso corpo, pois indica desordens orgânicas e nos preserva de consequências mais sérias. Deus tem dado ao homem outro sinal de alarme também: nossa consciência. Ela nos incomoda com o objetivo de nos avisar quando algo em nossa vida não está em ordem. Quando pecamos, o alarme dispara. O rei Davi pecou gravemente e disse: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Salmo 32:3. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze-me
Cristo é quem pode dar tal redenção. Com sangue o meu nome lavou. E mesmo que muitos se exaltem e glórias tenham aos seus nomes aqui, no morrer com Cristo não estarão, pois sem Ele vitória não há. Precioso é Cristo em minha alma, o preço por ela pagou. Só Cristo é quem pode dar tal redenção. Com sangue o meu nome lavou. Jesus é precioso, Ele é precioso, Jesus é precioso pra mim. Ele é o meu Salvador, meu Senhor e meu Mestre. Jesus é precioso pra mim. Precioso é Cristo em minha alma, o preço por ela pagou. Só Cristo é quem pode dar tal redenção. Com sangue o meu nome lavou. Só Cristo é quem pode dar tal redenção. Com sangue o meu nome lavou. Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. PIB Pitangueiras. Um dia um certo moço falou assim ao pai: herança minha dai-me, e partiu. Uma terra longínqua ele habitou, vaidades da vida ele ostentou. Herança que lhe deste, ali desperdiçou. Fome, frio, medo, e pensou: arrependido tenho, pra casa eu vou voltar. Já não me detenho, irei ter com meu Pai. Ao lar, Jesus por ti espera. Ao lar, perdão que tu anela, a ti Deus jamais despreza. Mesmo que errou, deixe tudo e volte ao lar. Caminhos tenebrosos podemos caminhar,
lágrimas às vezes derramar. Eu sei que amparo e socorro Jesus não negará. Bondade te cerca, se a Deus tu voltar não lá. Jesus por ti espera ao lar, perdão que tu anela, a ti Deus jamais despreza, mesmo que errou. Deixe tudo e volte ao lar. A ti Deus jamais despreza, mesmo que errou. Deixe tudo e volte, vida em lugar da morte. Cristo é a tua sorte, se voltar ao lar, ao lar. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Misael, pastor da Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras, e eu quero trazer a você a Palavra de Deus. Nós queremos falar hoje sobre o dom gratuito de Deus. O nosso texto está em Romanos capítulo 6, verso 23, que nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Santo, eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aqui pregarmos a tua santa palavra. Rogamos ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e que o Senhor nos ajude, que nós possamos aqui transmitir o recado do Senhor com clareza, e que aqueles que estão a ouvir a minha voz possam entender e também guardar nos seus corações, mentes, e vir colocar em prática tudo quanto o Senhor aqui me instruir. Também rogamos, se há porventura alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, que também esta pessoa hoje ela possa tomar essa decisão de receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. É em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço, com o perdão dos meus pecados. Amém e amém. Muito bem, nós queremos falar então sobre o dom gratuito de Deus. Vivemos em um mundo onde tudo parece ter um preço, não é assim? Nada é realmente gratuito. Tudo exige pagamento, esforço ou merecimento. Mas a Bíblia, ela apresenta algo extraordinário, um dom gratuito. Esta palavra nas Escrituras, ela está escrita D-O-M. É o dom, aqui significa presente. Logo então a Bíblia apresenta aqui o presente de Deus. O presente de Deus que é oferecido a todo aquele que crê. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele resume o Evangelho em uma única frase, dizendo que o pecado paga com a morte, mas Deus dá a vida eterna. O texto então nos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, um é salário, o outro é presente. Um vem do homem, é consequência dos atos
pecaminosos do homem. O outro vem de Deus. É resultado da ação divina de Cristo Jesus, morrendo na cruz do Calvário, vertendo ali o seu precioso sangue, para dar a cada homem o qual nele crer a vida eterna. Então hoje quero compartilhar com vocês 3 verdades aqui sobre o dom gratuito de Deus em Romanos 6:23. Primeiro, vejamos. O pecado paga um salário e o salário amargo. É o que a palavra de Deus aqui nos diz. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Então veja que o pecado, ele tem um preço a ser pago. E o preço, né, esse salário que é pago aqui, é com certeza algo amargo. O pecado sempre promete prazer, mas paga, né, com destruição. Quantas pessoas, né, neste mundo estão envolvidas em atos de prostituição, em vícios, em tantos outros problemas, nós poderíamos aqui dizer, e estes pecados justamente estão levando esta pessoa à morte sem que ela perceba. Ela está ali, vivendo ainda que os prazeres momentâneos que o pecado produz. Mas, no entanto, está indo cada vez mais à destruição, seguindo cada vez mais rumo à morte. O pecado é assim. O pecado, ele realmente traz resultados terríveis, consequências desastrosas. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, quantas pessoas, né, estão envolvidas assim, em vários tipos de pecado? É aquele jovem, de repente, que está envolvido com os vícios das drogas e aquilo vem destruindo a sua saúde por um longo tempo, até de repente chegar no final e aquele jovem ali de repente morrer de overdose ou de repente qualquer outra enfermidade que venha como consequência desta vida de vícios. Jovens, também pessoas mais velhas que se envolvam, né, com o pecado, sofrerão a mesma consequência. É o preço a ser pago por aquele pecado. Outros que estão envolvidos na prostituição e de repente estão ali com uma doença a qual de repente não tem cura e aquela pessoa acaba também, né, sofrendo pelo resto da sua vida e passa-se breve a vida e elas perecem. Nós poderíamos dar muitos exemplos aqui. No entanto, fica claro para nós o que a palavra diz, que é verdadeiro, que o salário do pecado é a morte. O pecado vai levar à morte, o pecado vai levar à destruição. Como também ele leva a essa destruição não só de morte física, mas muitas vezes também a questão, né, da destruição de um lar, onde o pai chega bêbado em casa, bate nos filhos, bate na esposa, aonde de repente o filho, né, chega drogado em casa e bate ali nos pais. De repente uma desavença por conta dos vícios ali chega inclusive à morte. Então há sim uma destruição também, né, da família. Há uma consequência ainda maior com respeito ao pecado que a palavra nos diz, e dizendo justamente sobre a consequência aqui nesse versículo, não só de uma morte física, mas também de uma morte espiritual. O texto aqui ele indica para nós esses dois significados. O pecado é tanto aquilo que produz a nossa morte física, quanto também a morte espiritual. Tanto é que o desfecho, né, do versículo 23, a parte B diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a morte aqui não é apenas física, mas também espiritual. É a separação eterna de Deus. Morte espiritual significa justamente isso. É quando o homem parte desta vida sem Cristo. E então ele é lançado no lago de fogo, na condenação eterna, onde nunca mais ele terá, né, qualquer possibilidade novamente de um encontro com Deus, de um encontro com Cristo Jesus. Então é importante lembrarmos disso. O pecado, a vida de pecado, esta vida, né, a qual nós vivemos sem Cristo,
ela vai fazer justamente com que nós venhamos sofrer as consequências da morte eterna. Assim como o trabalhador recebe o que merece, nós vemos aqui no texto, ele nos ensina que o pecador também colhe o que ele semeia. Então, aquele que vive na prática do pecado, ele vai colher justamente o preço, aqui o salário amargo da morte. Aquele que vive nesta vida sem Deus, como se Deus não existisse, sem entregar a sua vida a Jesus, esse também, ao partir, encontrará o pior de todas as consequências, que é justamente a condenação eterna no lago de fogo. Então tome cuidado. Tome cuidado com a sua vida. É necessário que você realmente abandone os pecados, abandone esta vida longe, distante de Deus e se volte justamente a Cristo Jesus. Receba-o como seu único e suficiente Salvador. É o que a palavra de Deus aqui nos ensina. Nenhum ser humano pode escapar dessas consequências por si mesmo. Ninguém pode ser livre do pecado senão pelo poder do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Ninguém pode se ver livre da condenação eterna, do fogo inextinguível do inferno, senão pelo poder da obra vicária de Cristo Jesus. Então é importantíssimo vermos isso. Nós não conseguimos nos escapar por nós mesmos dessas consequências. É necessário realmente que o homem creia em Cristo, que ele receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. O salário, então, do pecado é justo, mas o resultado, meu querido ouvinte, é trágico. O salário do pecado é justo, mas o resultado levará você à condenação eterna, à destruição eterna ao lago de fogo, se você não receber Jesus. É Jesus quem pode livrar você, tanto do poder do pecado, quanto também da condenação do inferno. E é só Ele. Ele mesmo disse, em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, a primeira verdade aqui sobre o dom gratuito de Deus é que o pecado ele paga um salário amargo. Segundo lugar, vejamos. Deus, no entanto, ele oferece um dom que não se pode comprar. Veja que a parte B do versículo, aqui nos diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja bem, o dom, aqui o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Você já recebeu um presente? Com certeza, Você já tem recebido ao longo da sua vida vários presentes. E presente é algo que nós não compramos, a não ser que nós vamos presentear alguém. Mas quando recebemos, nos vem a nós gratuitamente. A pessoa nos presenteia porque ela nos ama, ela gosta de nós, E assim então, ela então nos presenteia. O mesmo fato aqui ocorre com respeito ao dom gratuito de nosso Deus, que é a vida eterna. Deus ele oferece esse presente que não se pode comprar. A vida eterna aqui, meu querido, ela não pode ser comprada. O dom gratuito aqui é a expressão mais linda da graça divina. É algo recebido pelo amor de Deus, pela sua graça, e não é algo conquistado. Eu sei que há muitos, inclusive, muitas religiões, inclusive, que querem ensinar o oposto ao que as Sagradas Escrituras ensinam, dizendo que você só poderá ser salvo através de boas obras. Se você então viver uma vida bem vivida, fazendo as coisas corretamente, ajudando as pessoas, os pobres, os necessitados e tal, se você tiver boas obras, então ali lhe será garantida a vida eterna. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz aqui. Veja que a palavra de Deus está nos dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Cristo Jesus é a vida eterna. O dom gratuito. Ou seja, você não pode pagar pela vida eterna. Você recebe gratuitamente. É o amor de Deus que justamente constrangeu a deixar o seu lar, deixar sua glória,
para vir a este mundo, tomar a forma de homem e morrer naquela cruz do Calvário por mim e por você, miseráveis pecadores. Romanos também, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja, querido amigo, o Senhor morreu por nós, ou seja, Ele veio a este mundo pagar o preço pelos nossos pecados, dar a nós a salvação, mesmo sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, mesmo Ele sabendo que nós iríamos viver contra aquilo que eram os ideais por Ele, inclusive instituído nas Sagradas Escrituras. Mesmo sabendo que eu e você iríamos ser rebeldes aos mandamentos dEle. Mesmo sabendo que muitos, inclusive, que estão aí, estão vivendo, né, como se Deus não existisse. Ele ama essas pessoas que não creem nele também. No entanto, né, ele não salva essas pessoas justamente porque a condição da salvação é que essa pessoa creia em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia que a obra de Cristo na cruz tem poder suficiente para perdoar os seus pecados, salvar a sua alma e dar-lhe a vida eterna. Então veja aqui. Veja que Deus ele oferece um presente que não se pode comprar. Então, a salvação não é conquistada. A salvação é recebida gratuitamente. É recebida pela graça de Deus. Graça significa justamente isso, né? Favor imerecido. Esse é o significado da palavra graça. Então, nem eu, nem você somos merecedores da salvação. No entanto, o Senhor, nosso Deus, deseja salvar a todos. O texto bíblico, inclusive, em Pedro, diz que ele não quer que nenhum se perca, mas sim que todos sejam salvos. É o desejo de Deus para mim e também para você. Então Deus não apenas perdoa o pecador, Ele lhe dá também uma nova vida, né? É o que o texto diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa oferta é para todos, mas só é desfrutada de fato por aqueles, né, que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A salvação, então, não é só crer que Jesus existe, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio a este mundo, que Ele morreu naquela cruz. A salvação não vem apenas disso. Ela vem justamente de uma fé forte, robusta, na obra salvífica que Jesus operou naquela cruz. Ela vem justamente quando a pessoa reconhece o seu estado pecaminoso, de que realmente o que ele merece é a morte eterna, o lago de fogo, mas que, no entanto, ele também crê que o sangue de Cristo derramado, vertido naquela cruz, tem poder suficiente para perdoar os seus pecados, salvar a sua alma e mantê-lo salvo, vivo eternamente. Aqueles que assim então creem, segundo as Escrituras, recebem de Deus a vida eterna quando a Ele confessam como seu Salvador. Então a graça de Deus aqui, essa é uma oferta para todos os homens. Assim como um presente é oferecido à pessoa a qual nós desejamos, né, ali presentear, aquela pessoa tem duas escolhas. Ou ela recebe o presente de bom grado, ou ela rejeita. Assim também a salvação. A salvação é oferecida por Deus a todos os homens. Cabe ao homem receber a salvação de bom grado. Mas infelizmente, né, são muitos os que rejeitam. São muitos aqueles que ainda andam em condenação, ou seja, andam condenados à morte, porque não querem receber esta graça de Deus. Agora, a graça de Deus, ela não é barata. Falando sobre a salvação que não se paga, não quer dizer que não foi pago um preço por nossa salvação. A palavra de Deus, inclusive, nos diz, né, que o preço pela nossa redenção, ou seja, pela nossa salvação, foi justamente pago, e pago por Cristo Jesus naquela cruz.
Em Colossenses diz, né, que ele então ali foi cravado aquela cédula que era contra nós. Ou seja, Jesus ele pagou o preço total dos meus pecados, dos seus pecados, na cruz do Calvário. Então, ainda que seja de graça, seja gratuita a salvação, no entanto, Jesus pagou o preço para que nós então pudéssemos receber. Então, a graça de Deus não é barata, foi paga com o sangue de Cristo Jesus. Não podemos nos esquecer disso. Então, veja só, o pecado paga um salário amargo, mas Deus aqui ele oferece um dom que não se pode comprar. Ele oferece um dom pelo seu amor, o presente dele amoroso para mim e para você, a salvação, a vida eterna. Terceira verdade que nós encontramos aqui. Jesus é o canal pelo qual nós recebemos a vida eterna. Veja bem, né? O texto continua, a parte C do versículo, ele diz, começa no início dizendo porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. E ele então termina dizendo assim, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é o canal pelo qual recebemos a vida eterna. Melhor ainda dizer que ele é o único meio pelo qual nós podemos receber a vida eterna. Então a vida eterna não está em uma religião, mas em uma pessoa que é Cristo Jesus. A vida eterna não advém das boas obras as quais nós praticamos. A vida eterna não vem da religiosidade, a vida religiosa a qual nós mantemos neste mundo. Pelo contrário, a vida eterna advém unicamente, exclusivamente da pessoa de Cristo Jesus. Ele pagou o alto preço da nossa redenção naquela cruz. Ele abriu caminho ao homem para a vida eterna. No livro de Filipenses, na carta ali de Paulo aos Filipenses, diz inclusive, né, que ele foi aquele quem colocou de novo o homem em relação, né, ou seja, em relacionamento com Deus. Foi ele que abriu de novo esta possibilidade de reconciliação. As Sagradas Escrituras nos diz. E é ele o único meio mesmo. Então ele pagou o preço pela nossa redenção naquela cruz, no Calvário. A salvação é um presente de Deus, mas entregue nas mãos de Cristo. É importante lembrarmos disso. A salvação é um presente de Deus entregue pelas mãos de Cristo, pela obra de Cristo naquela cruz. Então escute-me bem, querido ouvinte. Não vai ser a sua vida de religiosidade que vai te salvar. Não vai ser a igreja a qual você frequenta que vai te salvar. Não serão as suas boas obras as quais vão te salvar. Atos capítulo 4, versículo 12, inclusive, nos diz que não tem uma outra pessoa qual possa fazer isto, né? Salvar o homem da condenação. O texto lá nos diz assim, porque nenhum outro nome há dado em cima no céu ou embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação advém unicamente, exclusivamente de Jesus. Então lembre-se, João 14,6, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que ele faz o uso aí, né, de 3 artigos definidos, dizendo que ele é o caminho, a verdade, a vida. Isso quer dizer que não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida a não ser por meio de Cristo Jesus. Então a salvação é um presente de Deus, dado a nós, entregue a nós, pelas mãos de Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus. Quem o recebe como Senhor e Salvador, passa da morte para a vida. É o que o texto aqui nos diz. Porque Cristo Jesus, né? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós recebemos esse presente gratuitamente de Deus. Esse presente que é o quê? A vida eterna. Por quem que nós recebemos esse presente? Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o dom de Deus tem um nome, e o nome dele é Jesus. O presente de Deus é Jesus. O presente maior, o qual Deus deu à humanidade, foi justamente ter enviado o seu unigênito, seu único filho, para vir a este mundo,
morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Concluindo, o pecado paga com morte, mas Deus lhe oferece a vida. O que é que você vai escolher? Hoje Deus, está aqui na pessoa de Jesus, entregando a você este presente por meio da pessoa de Cristo, do sacrifício de Cristo, a salvação, a vida eterna. Você pode hoje escolher receber este presente das dadivosas mãos de Deus, ou rejeitar este presente e continuar com a certeza de que você tem um salário a receber, que é a morte por conta dos seus pecados, seus delitos, por conta da rejeição a Cristo Jesus. O homem vai para o inferno justamente por conta disso, por rejeitar Jesus como seu Salvador. O inferno é o salário merecido, sim, de todos nós. Todos os homens são pecadores. A palavra de Deus diz em Romanos 3,10, diz: não há um justo nenhum sequer. E de fato, querido, não há. Todos nós somos miseráveis pecadores, condenáveis ao inferno, sim. Mas veja, o inferno é o salário merecido. Mas o céu é o presente oferecido. E esse presente oferecido por Deus a você e a mim. Eu posso dizer para você que há 33 anos atrás, eu recebi das mãos de Cristo Jesus esse presente o qual Ele me ofereceu, que era o perdão dos meus pecados, a salvação, a vida eterna. 33 anos eu tenho recebido já a salvação. Já tenho esta certeza que o dia em que eu fechar os meus olhos nesta vida aqui, que eu partir desta vida aqui, eu estarei diante da presença de Deus e Cristo no céu. Não porque eu tenho feito coisas boas, não porque eu tenho vivido uma vida santa, não porque eu sou membro de uma igreja batista ou de qualquer outra igreja, não, mas porque eu realmente entendi que Jesus Cristo, Ele é o único meio da salvação. Porque eu recebi esse presente, que é Cristo Jesus, na minha vida. Talvez você tenha vivido tentando merecer o favor de Deus, merecer a salvação. Talvez você tenha, inclusive, medo de partir desta vida, porque você não tem certeza do que você vai encontrar do lado de lá, para onde é que você vai. Ou talvez você até saiba que ao partir desta vida, o que te espera do outro lado é o inferno mesmo. Mas eu quero dizer para você que hoje Jesus oferece para você a salvação, o perdão dos seus pecados, a vida eterna. Você pode receber das mãos de Cristo hoje mesmo a salvação. Então o que eu posso dizer para você é que esse é, obviamente, aqui um presente irrecusável. É um presente o qual você precisa logo tomar para si. Não recuse a Cristo Jesus como seu Salvador. Receba Ele hoje mesmo. Não há preço, não há mérito, não há negociação, apenas graça. É o que nós encontramos aqui. Você não pode, de maneira nenhuma, rejeitar a graça salvadora de Cristo Jesus. Aceite o presente gratuito de Deus para a sua vida hoje mesmo. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque o salário do pecado é a morte, sim. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, hoje, receba Cristo. Não parta deste mundo de maneira nenhuma sem a certeza da salvação. Amigo, não parta daqui sem Cristo. Não parta deste mundo aqui sem Jesus, pois Ele quer hoje salvar-te. Por isso Ele morreu em uma cruz. Então entregue a sua vida a Ele. Receba-o como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos estar orando neste momento e logo em seguida nós faremos também uma oração modelo, pela qual, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, receber este presente da salvação, da vida eterna, você também terá a oportunidade de orar juntamente conosco. Oremos então.
Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra. Rogamos, ó Pai, que se há alguém que tenha nos ouvido, que ainda não tenha recebido este presente da salvação, que hoje mesmo o Senhor, ó Pai, possa fazer com que esta pessoa receba a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Que essa pessoa não parta desta vida aqui sem Cristo. Que ela não desperdice a chance a qual o Senhor lhe dá mais uma vez. Mas que hoje mesmo ela atenda prontamente a este chamado à salvação e receba das tuas mãos esta graça maravilhosa de Cristo Jesus. É o que nós pedimos, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ore comigo então assim. Senhor Deus, eu reconheço que sou um miserável pecador, condenado ao inferno. Mas eu ouvi a Tua palavra, entendi que o Senhor me ama, que o Senhor deseja me dar o maior de todos os presentes, que é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. Senhor, eu suplico ao Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, salva a minha alma. Que o Senhor, ó Pai, me ajude. Eu confio completamente em Ti e tenho certeza de que só Tu pode perdoar os meus pecados e salvar a minha alma. Em nome de Jesus é que eu te peço e me ajuda, Senhor, a viver para a Tua glória. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade no seu coração, você pode ter plena certeza, porque a Bíblia assim nos diz, porque o Senhor assim nos ensina que você recebeu dele hoje a vida eterna, o perdão de seus pecados, a salvação, e que você não entrará mais em condenação, mas você passou da morte para a vida. Que Deus te abençoe. Se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós gostaríamos muito de saber sobre sua decisão. Você pode nos enviar uma mensagem através do WhatsApp, número 16 99 353 5190. Repetindo, 16 99 353 5190. Nós ficaremos muito felizes de saber sobre a sua decisão e queremos também enviar para você um estudo bíblico. Ok? Deus abençoe a todos. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Como agradecer a meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória,
A Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver para ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem Encerra-se aqui o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo às 12 horas.